Oi, turma, tudo bem? Eu sou o professor Adeblan e hoje vamos ter uma aula super legal sobre substantivo. Então vem comigo para a gente iniciar nossa aula de língua portuguesa de hoje. Mas antes disso, qual que é o objetivo da gente em aprender o que é substantivo? Veja aqui no quadro. Compreender o uso dos substantivos na língua portuguesa, saber classificar os substantivos, aprender a utilizar os substantivos tanto na construção quanto na leitura de textos em português. Então vamos iniciar nossa aula agora com esse pequeno texto. Leia comigo. Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas, se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza: minha nossa, que grandão! Aqui a gente tem um texto com várias palavras e na língua portuguesa cada palavra possui uma classificação. Aí que entram os substantivos. Onde estão os substantivos desse texto? Isso que a gente vai aprender hoje. Olha só. Então, professor, o que é substantivo? Substantivo são palavras que nomeiam os seres, as coisas, os lugares, os nossos sentimentos, tá? E os substantivos, eles são subdivididos ou classificados de acordo com a sua função, de acordo com o seu nome. E a gente vai aprender tudo isso agora. Veja. Os substantivos, eles podem ser flexionados. Flexionados vem de flexão, né? Ele pode mudar. Observe esse primeiro exemplo. Ele pode ser flexionado em gênero, masculino e feminino. Aqui nós temos o substantivo menina, que varia do masculino para o feminino. Menina, feminino, e menino, masculino. E o substantivo, eles também são flexionados no grau. Mas o que é grau, professor? Aumentativo e diminutivo. Olha só esse exemplo. Nós falamos no primeiro exemplo o substantivo menino, né? Que ele pode variar em gênero, menino e menina. Aí no grau a gente vai pegar o substantivo menino, no grau aumentativo ele fica meninão e no diminutivo ele fica menininho. Olha só que interessante. E eles podem ser flexionados também em número singular e plural. O singular, como eu tenho certeza que você sabe, ele se refere a uma coisa, um objeto, uma pessoa, e o plural a duas ou mais, né? A muitas coisas. Veja esse exemplo. Menina e meninas, singular e plural. Veja, agora nós vamos partir para a classificação dos substantivos. A primeira classificação são os substantivos comuns. Os substantivos comuns, ele é um nome generalizado de uma espécie, tá? Ou categoria. E eles são escritos sempre com letra minúsculas. Veja só esse exemplo. Menina. Menina é um substantivo comum. Por quê? Porque ela está caracterizando várias pessoas, várias meninas, várias crianças, tá bom? Casa e árvore são exemplos de substantivos comuns. E observe que todos eles estão escritos com letra minúscula. Já os substantivos próprios, eles são próprios por quê? Porque eles nomeiam pessoas ou lugares, tá? Marcas, tá? Sabe aquela marca de roupa, marca de refrigerante? Ela tem um nome próprio, né? Então, esse nome, ele sempre vai ser escrito com letra maiúscula. Por exemplo, o meu nome, Adeblan, é o nome de uma pessoa.
Pessoa é um substantivo comum, logo a gente escreve com letra minúscula. Mas o meu nome é um substantivo próprio e eu escrevo com letra maiúscula. Aqui nós temos uma professora que se chama Mariana, é o nome dela. A gente escreve com a letra maiúscula, que é aquela letra maior, tá bom? E olha só, o nosso país. Qual o nome do nosso país? Brasil. Brasil se escreve também com letra maiúscula, substantivo próprio. E país, professor? País também é um substantivo que nomeiam vários países, ou seja, um substantivo comum. Tá entendendo? Super fácil, não é esse conteúdo? Vamos para mais uma classificação. Já os substantivos simples, eles são formados por apenas um radical, tá? Veja o exemplo para você entender melhor. Olha, carro, camisa, boné, são substantivos simples, tá? E qual que é a diferença do substantivo composto, professor? Os substantivos compostos, eles são formados por dois radicais, ou seja, duas palavras que podem vir ou não com o hífen, que é aquele tracinho. Observe esse exemplo. Arco-íris, guarda-chuva e beija-flor. Quando a gente olha, nós temos uma palavra, porque ela está unida pelo hífen, né? Um substantivo composto, porém formada por dois radicais. Nós temos também os substantivos primitivos e os substantivos derivados. O substantivo primitivo, ele é, digamos, que o substantivo, que é a palavra original, né? É quando essa palavra nasce. E aí essa palavra ela pode crescer. Veja esse exemplo. Casa, né? Casa é um substantivo primitivo, mas aí ela cresce, ela pode se transformar, por exemplo, em casarão, tá? O substantivo derivado, ele pode ser derivado por prefixação ou por sufixação, que é uma palavrinha que você coloca ou no começo do substantivo primitivo, aí a gente chama de prefixo, e quando ela vem no final, a gente chama de sufixo. Na nossa TV tem uma aula bem legal sobre isso, caso você queira se aprofundar mais sobre formação de palavras. Os substantivos abstratos, eles dão nome principalmente aos nossos sentimentos, aquelas coisas que você não consegue pegar, mas você sente. Um exemplo, beleza. Beleza é um substantivo abstrato. Você sabe que ela existe, mas você não consegue pegar. Medo, você sente o medo, mas você não pode pegar no medo, né? E aqui a gente tem várias carinhas, olha, demonstrando vários sentimentos, várias emoções, tá? Então, os substantivos abstratos são aqueles relacionados aos sentimentos, estados, qualidades e ações. Os substantivos concretos designam palavras reais, concretas, sejam elas pessoas, objetos, animais ou lugares. Diferente dos substantivos abstratos, que a gente não consegue pegar, os substantivos concretos a gente pode pegar sim. Olha, flor, caderno, mochila. E os substantivos coletivos, eles são nomes usados para representar um grande conjunto de seres ou de objetos de uma mesma espécie ou classificação. O coletivo fica no singular, por já representar um grupo. Veja esse exemplo. Banda. Mas uma banda ela é formada por quê? Por músicos. Então, banda é um grupo de músicos. Logo, banda é um substantivo coletivo. Mas aí nós temos vários outros exemplos. Manada, tá? Multidão. O que é multidão? É um grupo de pessoas, tá? Agora que a gente aprendeu bastante coisa sobre substantivo, vamos fazer uma pequena revisão analisando uma frase. Veja, Marcelo possui uma tesoura.
Aqui a gente tem a palavra Marcelo, que é um substantivo próprio. Logo, ele está escrito com letra maiúscula, tá bom? Possui um verbo. Verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Temos também a palavra uma, que é um artigo definido. Os artigos, eles servem para acompanhar justamente os substantivos. E eles podem ser definidos ou indefinidos, tá bom? E para finalizar, a palavra tesoura, que é um substantivo simples, tá? Por isso ele está escrito com letra minúscula. Aprendeu? Tenho certeza que sim. Agora que você aprendeu, eu vou te convidar a acessar esse link que está na sua tela. Você pode utilizar o seu celular, o seu computador, o seu tablet, tá bom? Quando você acessar e abrir a página, você vai clicar em começar e você vai aprender brincando tudo que nós acabamos de estudar, tá bom? Por hoje nós ficamos por aqui e até a nossa próxima aula. Tchau!